Percepções sobre a violência e o assédio contra as mulheres no trabalho. Esse será o tema da nossa aula de hoje. A doutora Jacira Mello, presidente do Instituto Patrícia Galvão, vem hoje aqui falar com vocês sobre esse tema tão importante na vida das mulheres. Muitas de nós sofremos assédio no trabalho e não sabemos que somos vítimas de assédio. Então é fundamental que nós entendamos como é que funciona esse mecanismo. Boa aula a todas! Agradeço o convite de Sandra Lopes Nogueira para ministrar a aula sobre o Dia do Trabalho. Eu sou Jacira Mello, sou diretora do Instituto Patrícia Galvão, Mídia e Direitos. Eu sou formada em Filosofia pela Universidade de São Paulo e tenho mestrado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Arte, também da Universidade de São Paulo. Então, hoje nós vamos começar apresentando uma pesquisa que o Instituto Patrícia Galvão realizou no final do ano passado, e que trata das percepções sobre a violência e o assédio contra mulheres no trabalho. Esse que eu vou apresentar aqui para vocês é o relatório da pesquisa. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Patrícia Galvão, junto com o Instituto Locomotiva, que é um instituto de pesquisa, é uma pesquisa de opinião quantitativa, e contou com o apoio da Laudes Foundation, uma fundação que opera no Brasil e que trabalha muito a questão da mulher no trabalho. Então, vamos lá. O objetivo da pesquisa foi captar as percepções da população brasileira sobre as situações de humilhação, constrangimento, abuso e assédio contra as mulheres no trabalho. Porque quando a gente fala assédio, contra o assédio das mulheres no ambiente de trabalho, sempre se pensa o assédio como uma questão só sexual, só aquele assédio, aquele desrespeito com a mulher na dimensão sexual. E não, assédio no trabalho contra as mulheres tem a ver com situações de humilhação, constrangimento, desrespeito. E essa pesquisa também foi pensada com base no conceito de violência e assédio no trabalho adotado pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 190. O Brasil não é ainda signatário dessa Convenção 190. Ela tem a ver com a eliminação da violência e assédio. Aqui, pensado, violência e assédio no mundo do trabalho tem a ver com um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças, de ocorrências únicas ou repetitivas que venham causar ou sejam suscetíveis de causa de dano físico, psicológico, sexual, econômico, inclusive a violência e o assédio com base em gênero. Isso fica bem, parece meio complicado, mas com a pesquisa nós vamos entender muito sobre essa Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção já foi adotada foi adotada em 21 de julho de 2019, e até o momento ela foi ratificada pelo Uruguai, por Fiji, Namíbia, Argentina e Equador. O Brasil ainda não é signatário dessa convenção. Parece tudo muito formal, que eu coloquei para vocês até agora, mas a pesquisa vai nos ajudar muito a compreender todas essas dimensões. Nós fizemos uma pesquisa quantitativa no ano passado, com uma metodologia de pesquisa online, com o ambiente da epidemia do coronavírus no Brasil e em outras partes do mundo. Hoje se trabalha muito com pesquisa online.
Essa pesquisa conta com uma amostra de 1.500 entrevistas, 1.000 mulheres entrevistadas e 500 homens, e o período da pesquisa foi de 7 a 20 de outubro de 2020. Aqui está o perfil dos respondentes. Então, esse tipo de pesquisa, só para a gente entender, essa metodologia é muito semelhante à metodologia que se trabalha nas pesquisas eleitorais, por exemplo, onde todas nós estamos mais familiarizadas. Então, o perfil dos respondentes por cota de homens e mulheres. Nessa pesquisa, a cota de mulheres foi maior, porque é uma pesquisa focada em mulheres, cota por faixa etária, então, 24% das pessoas de 18 a 29 anos, 39% de 30 a 49, 37% de 50 e mais. Eu só estou colocando isso para vocês entenderem. Então, também há um perfil, a pesquisa é feita levando em consideração raça, cor, então todas todas as dimensões, todas as expressões de brasileiros e brasileiros, cotas para ter a representação dessa opinião em relação a todo o país. Então, tem cotas por região, então, região norte, centro-oeste, nordeste, e depois também por escolaridade, uma cota, ensino fundamental, médio, superior, depois cotas também por questão socioeconômica, então classe A, C, D, casados, solteiros, com filhos, sem filhos, empregados, autônomos, tá fora do mercado de trabalho. Então, queria dar esse perfil para vocês, porque eu acho importante ter esse entendimento desse tipo de pesquisa, o quanto quanto essas pesquisas conseguem captar a percepção da população e nos trazer informações fundamentais para a gente trabalhar alguns temas. Vamos ver aqui a situação enfrentada pelas mulheres no mercado de trabalho durante a pandemia do Covid-19. Mulheres sentiram mais o aumento das tarefas domésticas com a pandemia. Isso nós já sabemos, mas é importante captar. O aumento de carga de cuidado com os filhos entre quem tem filhos, e que respondeu entre homens e mulheres. E 78% das mulheres sentiram mais forte essa sobrecarga das tarefas domésticas, 65% dos homens. Aumento de carga de trabalho doméstico em geral. As mulheres, aqui 72%, sentiram esse aumento muito mais forte e, diferente da resposta dos homens, que sentiram só 45%. Isso tem a ver até com a divisão sexual do trabalho dentro de casa, mas é importante a gente captar. A outra questão é em relação a essas pesquisas trabalham muito com concordância com uma determinada frase. Em que pese a sobrecarga das mulheres com trabalho doméstico, para 84%, o que acontece em casa não pode impactar o rendimento das mulheres no trabalho. 84% concordo com isso. Então, vejam só, quer dizer, essa divisão do trabalho, né, a sobrecarga das mulheres, é o que sustenta a sociedade, que sustenta a criação, aliás, de filhos que vão ser a força de trabalho no futuro. E essa questão, segundo até a percepção da população, o que acontece em casa não pode impactar o rendimento das mulheres no trabalho. Elas têm que continuar rendendo muito. E aqui tem outras questões que também nós trabalhamos com frases de concordância. Para 7 em cada 10 vítimas de violência doméstica têm um desempenho pior no trabalho. E o problema está por perto. Mais da metade desconfia de que uma mulher colega seja vítima. Então, nós fizemos várias perguntas. Pessoas que sofrem violência doméstica têm um pior desempenho no trabalho? Houve uma resposta de concordância com essa frase de 69%. Depois,
Eu me sinto desconfortável quando alguém me conta que sofre violência doméstica. Alguém no meu ambiente de trabalho me conta, 62% concordam com essa frase. Então, violência doméstica já tem uma grande sensibilidade dos colegas, homens e mulheres, no ambiente de trabalho. Entre quem trabalha, a seguinte coisa: no meu trabalho, há pessoas que eu desconfio que sofrem violência doméstica, 55% responde isso, quer dizer, percebe no dia a dia que colegas de trabalho, mulheres, sofrem violência doméstica. Nos ambientes onde circulo, família, amigos, igreja, cursos, há pessoas que eu desconfio que sofrem violência doméstica, 53%. Essa planilha, esses dados são importantes porque nós estamos dialogando com promotoras legais na formação de promotoras legais populares, e a questão de violência é muito importante. Olha como essa questão está no cotidiano e como as pessoas em torno percebem que mulheres que são suas colegas de trabalho, suas parceiras no trabalho, sofrem violência doméstica. Mas o que a população brasileira entende por violência, constrangimento e assédio no trabalho? Essa é a máxima da pesquisa que nós vamos conversar mais agora. Então, o que é assédio moral no trabalho? E quando foi perguntado isso na pesquisa, poderia ter respostas múltiplas. E aqui respostas espontâneas, tá? Essas respostas não foram estimuladas. Humilhação e constrangimento são as principais associações que a população faz em relação a assédio moral no trabalho. Então, as respostas aqui: 27% humilhação, isto é, repetidas, únicas, constrangimento moral para obter vantagens. Então, visto como humilhação e constrangimento nesse ambiente de trabalho. Depois, abuso de poder, palavras maldosas, insinuações, obscenas, apelidos, etc. Aqui, então, depois vocês vão ter esse PowerPoint para poder olhar com detalhes. Vamos para a próxima. Já assédio sexual é mais associado a cantadas e abordagens com intenção sexual. Veja, nós trabalhamos essa questão de assédio sexual, de assédio no trabalho, para entender como as pessoas percebem a questão do assédio. Por isso, quando nós falamos de assédio no trabalho, a gente precisa sempre trabalhar com outras palavras. Assédio tem a ver com humilhação, com constrangimento, com perseguição, etc. Então, em relação ao assédio sexual, é associado à campanha, e foi assim que nós começamos a nos aproximar de uma dimensão de assédio no trabalho mais ampla do que a percebida pelo conjunto da população, que se restringe a assédio sexual. Quando estimuladas situações de assédio sexual, ofensas verbais e piadas são associadas a constrangimento e assédio no trabalho pela maioria. Quando nós trouxemos situações outras, as pessoas começaram os entrevistados, a entender melhor. Situações que classificaria como constrangimento ou assédio: sofrer agressão sexual, 72%, ser humilhada na frente de colegas, 71%, ser tratada aos gritos de maneira raivosa, grosseira ou bruta. Vocês estão vendo que essas questões que eu estou relatando aqui, elas não são questões muito recorrentes no ambiente de trabalho, em especial com as mulheres. Ouvir piadas a respeito da sua aparência física, ouvir deboche ou piadas sobre a vida pessoal. Olha que vocês estão vendo. 72% viu essa questão como
uma questão e situações que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho. Olha, 72% sofrem agressão sexual, 71% ser humilhada na frente de colegas, situações classificadas como assédio pela população. Ouvir piadas, ouvir deboches e piadas na sua vida pessoal, viu também como uma questão de assédio no ambiente do trabalho, ouvir uma cantada no ambiente, etc. Vamos em frente. A outra questão, situação que classificaria como constrangimento ou assédio, isto é, críticas constantes e controle excessivo são associados a esse constrangimento e assédio por menor parcela. Então, quando a gente fala desse tema, toda essa parte que eu estou trazendo para vocês é a aproximação, para a gente se aproximar desse tema e entendê-lo de forma mais ampla. Então, aqui, situações que classificaria como constrangimento e assédio. Ser criticada seguidamente em seu trabalho, 42%. Ser criticada continuamente em relação ao trabalho e ser elogiada frequentemente por causa da sua aparência física. Quer dizer, eu estou num ambiente de trabalho o tempo todo, estão elogiando, falando da minha aparência física, essa é uma relação de assédio, uma relação que traz constrangimento para a mulher, para a jovem, não importa a idade. Então, violência e assédio fazem parte da vida das trabalhadoras e trabalhadores? Essa é uma pergunta. Então, vamos ver se faz parte da vida de trabalhadoras e trabalhadores. A maioria dos que trabalham conhece uma mulher que sofre preconceito ou assédio por ser mulher. Então, aqui, nós temos essa primeira representação, o total reconhece, olha aqui, que há constrangimento e preconceito, que tem violência, abuso e assédio, aqui 14%, e 32% reconhece que ambos, isto é, violência e assédio acontece. As mulheres têm um reconhecimento e uma sensibilidade maior em relação a esse tema. Então, mulheres, 65% conhecem mulheres que já passou por situações de preconceito e assédio no ambiente de trabalho. E aqui, quando dividido entre a percepção de homens e mulheres, os homens têm uma percepção um pouco melhor. 54% tem essa percepção e reconhece ou conhece alguma mulher que já passou por situação de assédio no trabalho. Vamos aqui para uma outra dimensão da pesquisa. 36% das trabalhadoras dizem já ter sofrido preconceito, abuso no trabalho por serem mulheres. Olha que é uma porcentagem bastante importante, uma vez que essa violência no trabalho é muito pouco debatida, muito pouco conversada, seja nas telenovelas, no jornalismo, nas revistas, em todos os espaços, muito pouco comentada. Então, ela é menos apreendida e entendida do que, por exemplo, violência doméstica. Entre as mulheres que trabalham, ou já trabalharam, 36% já passaram por essas situações por serem mulheres, isto é, constrangimento, preconceito ou discriminação, violência, abuso e assédio moral ou sexual. 27% sofreram constrangimento, preconceito ou discriminação e 22% sofreram violência, abuso ou assédio. Para a gente ver que quando começa a destrinchar a pesquisa e dizer, olha, é constrangimento, é preconceito, é abuso e assédio moral ou sexual, as pessoas vão reconhecendo. Por isso, quando a gente fala assédio no trabalho, precisa
trazer outras palavras para o melhor reconhecimento. Quando apresentadas as diferentes situações, vemos que 70% das trabalhadoras já sofreram violência e assédio no trabalho. É como eu estava lendo agora há pouco para vocês. Quer dizer, a gente vai listando diferentes situações. Seu trabalho foi supervisionado excessivamente, foi xingada ou gritaram com você, recebeu de homens convites para sair ou insinuações constrangedoras, sua opinião, ponto de vista não eram levados em consideração. Isso é muito comum numa reunião de trabalho. A, a, a postura masculina é muito comum não reconhecer ou não levar em conta a opinião das mulheres. Então, 70% das trabalhadoras já vivenciaram ao menos uma dessas situações no trabalho. E são todas essas situações que estão aqui listadas, depois vocês vão conseguir ver vão conseguir olhar passo a passo quantas situações que cada uma de vocês e de outras pessoas que vocês conhecem vão se reconhecer nesse ambiente de sofrer violência e constrangimento no ambiente de trabalho. Ou seja, as mulheres são as principais vítimas de violência e assédio no trabalho. Nós estamos aqui conversando sobre isso. Olha, trabalhadores e trabalhadores disseram já ter vivido constrangimento, preconceito e discriminação, violência, abuso ou assédio moral ou sexual por gênero. As mulheres, quando são levantadas situações, respondem que 36% já identificam que sofreram assédio e violência e desrespeito no trabalho. E só 15% dos homens reconhecem. E o que nós estávamos falando quando perguntamos para as mulheres se elas percebem que já sofreram constrangimento, preconceito e discriminação no trabalho? Nós falamos trabalho excessivamente supervisionado, foi xingada ou gritaram com ela, recebeu convites para sair, insinuações constrangedoras, suas opiniões não foram levadas a sério e foi elogiada de forma constrangedora. Nós perguntamos as mesmas questões para os homens que estão no ambiente do mercado de trabalho, e só 15% identificou alguma das questões aqui colocadas como já tivesse sentido constrangimento. Então, a gente também tem muito claro que essa violência, esse constrangimento, esse desrespeito no ambiente do trabalho acontece especialmente com as mulheres. Para esse nosso lugar de desigualdade de gênero. O que acontece após a violência no trabalho? Na maior parte dos casos, a vítima não soube o que houve com o agressor ou nada aconteceu. Isto é, para as mulheres que vieram a levar para uma instância superior o que estava acontecendo, esse constrangimento, esse desrespeito, essas mulheres nos disseram, na maior parte dos casos, a vítima não soube o que houve com o agressor ou nada aconteceu. Não aconteceu nada e não foi punido. 36% responderam que isso aconteceu na empresa. Recebeu uma advertência, 8%. Foi chamado ao RH, mas não sei o que aconteceu. Muitas mulheres responderam, decidi sair do emprego após o episódio. Outras, e aí houve a demissão desse agressor, foram um número mínimo que respondeu. Foi punido, mas a empresa adotou medidas de prevenção. Quer dizer, não foi punido, mas a empresa adotou medidas de prevenção. As grandes empresas têm levado mais a sério essa questão do assédio, da violência e do desrespeito
em relação às mulheres nas empresas, mas são ainda muito poucas empresas que estão trabalhando esse tema. Já com relação à vítima, a maior parte tratou o caso no ambiente individual, isto é, como reagiu na situação de constrangimento e assédio no trabalho, aqui em relação às mulheres. Evitei voltar a ter contato com quem fez isso, 34%. Contei para amigos ou familiares, apenas 30%. Pedi demissão, 25%. Confrontei quem fez isso. Então, a questão do constrangimento, do desrespeito, do assédio às mulheres no trabalho, acabam sendo visto mais como uma questão de âmbito individual. A mulher se sente muito constrangida de ir denunciar, de exigir uma resposta da empresa. Então, é bastante complexo, né? E um número significativo aqui, 25% das que responderam à pesquisa e que vivenciaram um constrangimento, um desrespeito, um assédio no ambiente do trabalho, pediram demissão. Quer dizer, foi resolvida essa violência no âmbito individual. Quando eu peço demissão, eu resolvo por mim mesma uma situação que não é individual. É responsabilidade da empresa, é responsabilidade do ambiente de trabalho, trazer soluções. O que pode ser feito para eliminar a violência e o assédio no trabalho? Essa é a outra dimensão das questões que nós estávamos trabalhando nessa pesquisa de percepção, de opinião. A ampla aprovação para a sensibilização de funcionários e funcionários para que as situações não ocorram. Quer dizer, tem uma perspectiva que a população vê como possibilidade, que tem a ver com um posicionamento das empresas. Ações para combater as situações de discriminação, constrangimento e assédio contra as mulheres nas empresas são muito bem recebidas. Por exemplo, nós checamos assim, material informativo e educativo para conscientizar os funcionários. 96% colocaram que seria muito importante todas as empresas terem material informativo e educativo, né, como numa perspectiva de conscientização, de mostrar também que a empresa se posiciona em relação a essas questões. Palestras informativas e educativas e para sensibilizar os funcionários. 94% acharam da maior importância, que é muito importante ter essa perspectiva. E aí, aqui, nós já estamos somando a perspectiva de mulheres e homens sobre atitudes que as empresas teriam que tomar, até como obrigação, não como algo para ser uma empresa moderninha, para frente, etc., mas como uma política de empresa para evitar o constrangimento, o assédio, o desrespeito às mulheres no ambiente de trabalho. E também há amplo apoio para as ações de denúncia. Denúncia em relação ao agressor, acolhimento à vítima e punição ao agressor. Quer dizer, tem uma percepção que a empresa tem que tomar atitude. O ambiente de trabalho, seja na empresa, seja num espaço de trabalho público, seja aonde essa mulher esteja trabalhando. Então, ações para combater as situações de discriminação, constrangimento e assédio contra as mulheres, no caso aqui, em empresas. Então, o que foi colocado, nós fomos testando algumas questões e qual foi a receptividade. Para vocês verem aqui, as receptividades foram acima de 90%, isto é, um canal de denúncia anônimo e independente da empresa para relatar casos de constrangimento, discriminação, assédio moral ou assédio sexual no trabalho. Quer dizer, que se a empresa tem um canal
de denúncia anônima, ajudaria muitíssimo. Olha, 96% acredita que esse seria um caminho importante. A empresa oferecer apoio psicológico gratuito para as funcionárias que desejem falar a respeito de situações de constrangimento, discriminação moral ou sexual sofrida dentro da empresa. Também muito importante, quer dizer, não só mudar essa funcionária de sessão ou de ir para outra sede da empresa, mas também dar um acolhimento psicológico, porque essas situações mexem muitíssimo, desestabilizam as pessoas, né? Desestabilizam as mulheres. Política clara de punição com demissão imediata do agressor em caso de constrangimento, discriminação e assédio sexual ou moral dentro da empresa. Se a empresa tem claramente essa política de punição, isto é, de demissão imediata, ela já é uma política importante que vai fazer com que as pessoas, principalmente os homens que cometem esse constrangimento, essas situações de assédio, discriminação, desrespeito com as mulheres, e quando eu estou o tempo todo estou dizendo também esse que acontece em relação ao trabalho, lá atrás. Desrespeito, constrangimento, cobrança excessiva, desvalorização da trabalhadora. Então, tudo isso ser visto como uma agressão. Então, chegamos aqui ao final dessa apresentação. Eu gostaria muitíssimo de estar fazendo ao vivo com vocês, para a gente poder debater, poder conversar cada vez mais sobre esse tema. Mas eu quero novamente aqui dizer que a Convenção da Organização Internacional do Trabalho tem sido cada vez mais seguida por países. O Brasil, aqui no Brasil, nós temos representações do sistema ONU, tanto a ONU Mulheres, como a agência que trabalha do sistema ONU no campo de trabalho tem trazido cada vez mais a discussão sobre a Convenção 190. A Convenção 190 traz uma perspectiva muito importante para o Brasil, porque nós temos um avanço muito, já avançamos muito em relação à violência doméstica. O Brasil tem a Lei Maria da Penha, nós temos a lei no Brasil de feminicídio, isto é, o assassinato de mulheres por um parceiro ou ex-parceiro. Nós temos também no Brasil um repertório importante que trata da questão de violência sexual, de estupro, já um arcabouço importante, os operadores e operadoras de justiça já tendo um aprendizado de como lidar e punir essas violências, só que a gente, no Brasil, ainda estamos na era, não na era moderna, na era da pedra, em relação ao constrangimento, o assédio, o desrespeito das mulheres no ambiente de trabalho. E essa é uma máxima importante, porque, como a pesquisa mesmo demonstrou para todas nós, uma parte significativa das mulheres, sobre alguns aspectos, um número que chega a 90% das mulheres sofrem constrangimento, desrespeito e assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Isso é inaceitável, inaceitável. Nós estamos no século XXI e ainda, como trabalhadoras no ambiente de trabalho, estamos tendo esse repertório de violência inaceitável, de violência que nos faz muito mal, que interrompem carreiras, que causa danos
psicológicos, que causa até danos econômicos, porque muitas mulheres abandonam, pedem demissão do seu trabalho, onde ela se dedicou, onde ela construiu uma carreira, para sair de um ambiente de violência, isto é, de assédio, de desrespeito, porque eu estou falando de assédio, tem assédio sexual, sim, mas tem assédio moral, tem desrespeito tem desrespeito até à expertise das mulheres, tem desrespeito até à capacidade profissional das mulheres. Parece que, em muitos momentos, isso incomoda os parceiros de trabalho, seus iguais homens de trabalho, etc. Então, são essas informações que eu trago para vocês. Essa pesquisa que nós fizemos no ano passado foi uma pesquisa inédita. No Instituto Patrícia Galvão, como muitos de vocês já conhecem, fazemos pesquisas de violência contra as mulheres. Aliás, fizemos a primeira pesquisa de violência contra as mulheres quando estava em tramitação a Lei Maria da Penha. E continuamos fazendo, já fizemos pesquisas sobre violência sexual, estupro. Fizemos já pesquisas recentemente sobre estupro, gravidez pós-estupro e direito ao aborto, no caso de gravidez por estupro. Aliás, fizemos essa pesquisa sobre o direito a interromper a gravidez quando a mulher sofre um estupro, logo após aquele caso da menina de 10 anos que engravidou após um estupro, e a população está bastante se mostrou bastante sensível ao tema. Enfim, precisamos debater, enquanto promotoras legais populares, mais a questão da violência sofrida pelas mulheres no ambiente de trabalho. Nós já temos leis, as empresas precisam ter normativa, precisam ter caminhos que venham a impedir, que venham a corrigir, que venham a punir essa violência. E, acima de tudo, o Brasil precisa, e nós precisamos fazer uma movimentação forte para que o Brasil venha a adotar a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção sobre eliminação da violência e do assédio, da humilhação e constrangimento contra as mulheres no trabalho. Obrigada, e que pena que eu não possa ouvi-las debatendo sobre esse tema.